A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa de sábado, um programa produzido pelo Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos ter uma entrevista aqui especial, mas antes dessa entrevista eu queria dar um alôzinho ali para o nosso secretário lá da CPTrans, essa confusão toda aí em Petrópolis, porque fazer uma denunciazinha. Tem um caminhãozinho ali, um caminhão que para ali na entrada do Carangola, logo depois do ponto do ônibus. Ele para ali e obstrui a passagem dos carros. Ou seja, o ônibus é obrigado a entrar na contramão e quem vem do Carangola em sentido centro tem que esperar e entrar com atenção, então vai bater. Tinha uma placa ali, proibido estacionar. Mas o dono do caminhão agora se vangloria. Eu tirei a placa e quantas puserem, quantas eu tiro. Quer dizer que agora a lei aqui em Petrópolis é assim? Ô Badia, como é que é esse negócio? Quer dizer, cada um chega, faz o que bem entende. O cara disse em alto e bom som lá no bar, para quem quisesse ouvir. Quantas placas puserem eu tiro e vou parar ali. Quer dizer que é a lei do mais forte agora? Legal, hein? É legal isso, hein? Bom, eu só estou avisando. Depois vamos ver. Se continuar aí a gente grita mais alto. Então agora que a gente já desabafou, já estamos calmos e tranquilos. Bom dia, Lucas. Bom dia ao nosso convidado de hoje, o nosso amigo Alex Dias. Bom dia, Alex. Bom dia, doutor Paulo Magno. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Alex, a pergunta que não quer calar. Por que você não é mais candidato a prefeito em 2016? Bom dia, doutor Paulo. Falando isso, é a pergunta que todos têm feito na rua, né, nos últimos dias. Mas houve discordâncias internas, o que me levou a tomar tal decisão. Pois eu acredito que as prioridades da sociedade, elas são maiores do que programas de partido. E, infelizmente, não conseguimos entrar no consenso, mediante a mais essa situação, que já é um desgaste que já vem há algum tempo. Eu resolvi, então, retirar minha candidatura do partido e, infelizmente, não poder ser uma opção este ano para a sociedade. Quando você diz discordâncias internas, é discordância na parte ideológica do partido ou é discordância de prioridades? Tanto na parte ideológica, né, que conheço o estatuto muito bem do partido, sei de suas bandeiras, mas também na questão de prioridades que a cidade necessita. Então, a prioridade da sociedade vem em primeiro lugar. Nós temos aí falhas em todos os setores e a obrigação de um candidato é apresentar propostas para corrigi-las. E, infelizmente, o partido não está pensando dessa maneira. E, mediante toda essa situação, eu resolvi não só retirar minha candidatura, como também imediatamente me desfiliar do mesmo. Isso vai ser, vamos perguntar já já. Primeiro eu gostaria de saber o que pesou na sua decisão de entrar na política. O que me levou? O que te levou a entrar na política? Então, em 2010, na eleição de 2010, eu já me aproximei da política bem mais, assim, com mais vontade, porque a gente se acompanhava só por fora ali. Eu era até um analfabeto político, que infelizmente grande parte da sociedade hoje ainda está dessa forma. E em 2011 eu já estava apresentando um projeto no início de janeiro para ser candidato a vereador. Mas mediante toda a situação da tragédia que nos atingiu natural, logo no final ali logo no início do meio de janeiro, 13, parece, de janeiro de 2011. 12 de janeiro. Isso, 12 de 13. Eu não esqueço porque foi no meu aniversário. Infelizmente tivemos essa tragédia e vendo a incapacidade do ente público naquele momento, nós começamos a conversar e
apresentamos uma nova proposta de administração pública, pois a incapacidade administrativa, tanto dele quanto dos outros que já passaram pela prefeitura, apresentou que nós não temos uma representação capaz, competente de atender os anseios da sociedade. Isso me levou a ser o pré-candidato naquele momento, depois me tornei candidato a prefeito em 2012 pelo PSOL, e com propostas novas, que infelizmente não conseguimos atingir toda a cidade, até pela desigualdade financeira que é, infelizmente, até hoje a nossa política. Por que você se desfiliou do PSOL? Porque você deixou de ser candidato, você já explicou. Agora, por que você também saiu do PSOL? Então, essa saída se deu através dessa discordância de ideias. Eu vejo a política, doutor Paulo, como nós temos que evoluir. Tudo evolui. E nós não podemos ficar parados, estagnados, discutindo Max 300 anos atrás somente. Nós temos que discutir a atualidade. E o partido tem o seu programa e, infelizmente, a direção, tanto estadual quanto nacional, até mesmo municipal, ela só quer seguir o programa partidário. E não evolui, não muda. E nesse embate que nós tivemos, eu decidi então que eu não poderia mais fazer parte do partido no qual nossas ideias não estão mais assemelhadas, não estão mais ali, não estamos mais trabalhando em conjunto. Certo. Não estão mais afinados, né? Quando você diz que continuará lutando pela desigualdade, você acha sinceramente que esse é um assunto para o prefeito, para candidato a prefeito, lutar pela desigualdade? Como que você acha isso? Principalmente na parte social, né, doutor Paulo? Há uma desigualdade muito grande, há uma incapacidade também hoje do atual prefeito. Eu vejo isto andando pela cidade, acompanhando o trabalho do mesmo. E nessa desigualdade que há até de investimentos, você investe muito numa área, investe menos em outra área. Vamos lá, vou dar um exemplo, habitação. Fomos atingindo em 2011 por essa tragédia. Nem o ex-prefeito, nem o atual prefeito não construíram uma casa até hoje. Essa desigualdade, principalmente habitacional. E em 2013, 2014, se não estou enganado, o prefeito esteve no Japão fazendo curso para atender essas áreas aí que temos de risco em Petrópolis, e até hoje eu não vi nenhum progresso. Então eu vejo essa desigualdade também habitacional, que hoje nós temos aí, segundo dados do próprio estado do Rio de Janeiro, 14 mil famílias de Petrópolis vivem em área de risco. Então há uma desigualdade social muito grande também. Você aponta que a falta de habitação assola Petrópolis, mas não é a falta de habitação, né? Porque apartamento a gente tem aí aos montes, né? Casa também é aos montes. Que tipo, o que você quis dizer com isso, precisamente? Então, vamos lá, temos hoje famílias no aluguel social desde 88. Temos aí famílias no aluguel social que nos custa muito mais caro do que já ter atendido a sociedade nessas casas. E muitas dessas famílias hoje, elas não querem nem estar no aluguel social, elas pretendem até pagar um determinado valor dentro do seu orçamento por ter a sua casa própria. E não há nenhum incentivo dentro dessa área habitacional do Estado, das suas falhas, e do município também. É porque não houve só um problema habitacional com o pessoal que perdeu as casas, houve também com o pessoal que teve as suas casas desapropriadas, né? Estão em áreas de risco essas que é muito custoso. Que deixaram construir, né? Também, exato. Isso já vem também há 30 anos, foram deixando construir, ocupando áreas que não deveriam ter sido muito ocupadas. Nós vivemos numa área de ato e vai fazendo agora, eles inventaram o remanejamento. Você pode construir, principalmente você vê com condomínios aí crescendo em torno da cidade, de luxo, e há o remanejamento. E esse é o rico. E o pobre, ele pensa que vai ter em qualquer lugar. Sem nenhum acompanhamento, não há fiscalização. Esse é o maior problema da cidade, né? Infelizmente, estão tendo um processo de pavimentação de Petrópolis muito grande, e nenhum político ele entra ali realmente para estancar essa sangria que nós estamos enfrentando. Como é que você vê a saúde pública em Petrópolis, Alex? Olha, conheço bem o usuário do SUS, esse usuário do SUS, e não muito tempo a minha vida foi muita e
sinto que tem tudo para atender a sociedade. Só que a sociedade ela não é atendida, até não só por causa da falha do prefeito, como também se justo, mas também a falha dos diversos servidores. Principalmente o servidor que não é de Petrópolis. Peraí só um instantinho, Alex, nós vamos trocar aqui o microfone. É assim mesmo, esse microfone aí está dando agora vai ficar joia. Então, continuando, doutor Paulo, muitos servidores, principalmente os que não moram em Petrópolis, eles não têm compromisso com a população aqui. E eu percebi isso em 9 dias que minha filha esteve internada. Há por exemplo, pela UPA, mas eu percebi na UPA um atendimento muito bom. Bom, eu concordo com você. Já vi pessoas, eu mesmo tive um amigo meu, muito próximo, que realmente foi muito bem atendido na UPA. Então, 2 dias que minha filha esteve na UPA, muito bem. E depois 7 dias ela ficou no Hospital Nelson de Saé. Eu fiquei assustado com as pessoas ali no Centro de Reabilitação de Adultos. Minha filha, adolescente, não deveria estar ali, mas nós não temos, infelizmente, uma área de adolescente em Petrópolis. Deveríamos ter uma ala de adolescente. Acredito eu que também não seria tão custoso para o município. Estava lá ela no meio de adultos, vendo até pessoas falecer, idosos, coitados, passando cidade muito cheia. Mas os servidores também falhando. Eu via servidor sobrecarregado. Tendo servidor no setor, mas ele vinha para o hospital dormir. Ele não estava no hospital para atender a sociedade. Ao lado da minha filha, chegou uma senhora lá no dia, ela ficou 2 dias sem receber nenhum medicamento, nada, e pedindo, pelo amor de Deus, me socorre. Eu também tenho a providência de ir lá solicitar a médica do plantão que desse atendimento a ela. Ela falou para mim que por que a paciente não estava com soro, nada. Eu falei, só, felizmente não sou eu que poderia dar essa resposta. Só tem que perguntar ao chefe da enfermagem. O chefe da enfermagem começou a trocar com ela ali farpas e alegando que ela não tinha veia. E ela tinha veia. Se ela não tivesse veia, faria uma profunda. Você vê que aquilo ali, uma pessoa que está abandonada porque ela não era idosa, então não tinha acompanhante, nem jovem, nem criança, porque ela abaixo de 18 anos, ela também não tinha acompanhante, então como não tem acompanhante, ficava lá jogada. Então esse é um ponto. Falha do servidor e a falha do sistema, que aí vem através da administração pública municipal, aquela obra do CTI que não termina, a poeira muito grande, um foco de bactérias, ao qual as pessoas ficam expostas, ficam jogadas à própria sorte dentro do hospital. Isso é brabo, Quanto à educação, Alex, aonde estão as falhas? Olha, são diversas. Vou dar um exemplo. Eu estou citando os pontos que você abordou. Sim. Realmente, quando você declarou que não era mais candidato, né? Continuaria a lutar por esses pontos. Então eu estou justamente falando dos pontos que você abordou que tem falhas. Correto. E dando continuidade, usando como exemplo também minhas filhas que estudam na rede municipal. Um exemplo é a escola na qual elas estudam, que aumentou o número de alunos, mas de servidores não. O que ali sobrecarregou os servidores da educação. Então não dando qualidade, tanto no ensino quanto no apoio. Por exemplo, banheiros sujos, salas com mais alunos sem ventiladores, calor, tivemos aí uma onda até abril de um calor muito grande, e elas não estavam com ventiladores, as diretoras tendo que se virar, e as professoras da maneira que pudesse melhor para poder atender. Falta de merenda dentro da escola e, infelizmente, dinheiro... Merenda é uma coisa aqui que eu não consigo entender por que falta. Já houve aqui, alguns entrevistados nossos aí que disseram a respeito desse problema da merenda. Justamente foi o vereador Anderson Juliano. Ele esteve aqui e ele apontou essas falhas na merenda, dizendo que dinheiro para merenda tem. Uhum. E não entende por que não tem merenda. Não é aplicado, né? O dinheiro foi até devolvido. Exatamente. Mais de 3 milhões agora recentemente, em maio, foi devolvido. Baseado nisso, eu vejo incompetência, infelizmente, no prefeito de 3 mandatos. É outra falha muito grande, porque um prefeito com tal experiência, e o qual eu acreditei que poderia atender muito melhor a cidade,
tanto que eu, em 2012, apoiei no segundo turno, acreditando que naquele momento ele seria o melhor para o município. Infelizmente, ele não o fez da maneira que eu acreditava que poderia administrar. E está aí a prova da falta de merenda, havendo dinheiro, que não é falta de dinheiro. Se você devolve 3 milhões de reais, por que você não comprou a merenda? Não há explicação. Não tem explicação. Então você vê, falta de tudo um pouco, falta de atender ao servidor, a questão do 1/3 também da carga horária para fazer ali o trabalho, né, pedagógico que eles necessitam, porque você aumenta, ontem inclusive eu estive na Secretaria de Educação, doutor Paulo, não sei se você está ciente, o senhor está sabendo, que o primeiro e segundo ano, segundo a lei federal, não mais pode ser feito reprovação. Então o aluno estando preparado ou não, ele passa para o próximo ano. Beleza, isso. E isso acontece no município, o município tem que fazer um acompanhamento, só que ele sobrecarrega os servidores, as professoras, os pedagogos. O cara não sabe ler, o que ele vai fazer na série à frente? Exatamente, mas até o terceiro ano, só pode reprová-lo a partir do terceiro ano. Mas peraí, o primeiro e segundo o aluno não está preparado, e isso pode causar um efeito cascata. Lógico. Um excesso de alunos no ano seguinte, e também o aluno ficar desmotivado, porque se ele repete o primeiro ano, mas ele passa, repete o segundo, ele não está preparado, ele passa, e no terceiro ano ele repete, porque ele não se preparou no primeiro ano. Lógico, mas isso vai ser óbvio. Ele vai repetir novamente, ele vai repetir. Não vai sair do terceiro. Exatamente, porque ele não estava preparado para chegar. A matéria do terceiro não é a matéria do primeiro. Aí é uma questão federal, na qual o município não se preparou para atender essas crianças. Nós tivemos aí 20% de uma reprovação no terceiro ano, imagina o efeito cascata que dará lá na frente. Terrível isso, terrível. Isso é muito complexo. Muito. O transporte público é outro item que você aborda na tua desistência. Sim. Onde é que ele peca? Em todos os pontos. Vamos começar por ponto de ônibus. O nosso terminal rodoviário do centro da cidade é uma vergonha. Se estiver chovendo... Aliás, eu já cansei de fazer algumas denúncias a respeito desse terminal aí, não sei, não tenho ido lá, não sei se melhorou ou não. Continua, eu estive lá essa semana, continua da mesma maneira. Coisa. Há uma maquiagem. Com as pessoas dormindo lá dentro. Dormindo até que eles conseguiram ali retirar. Mas aí também é uma questão que eu falo da desigualdade, a questão social. Muitas dessas pessoas que vão abordar, voltam lá no transporte, que moram na rua, que dormem na rua, eles não querem adentrar o abrigão por diversos motivos. E na minha ideia, num trabalho social, o abrigão não poderia mais ser no centro da cidade, como é ali na Alda Serra. O abrigão tem que ser na área rural. E diferenciado, um atendimento diferenciado. Não é somente chegar lá e jogar a pessoa lá dentro. Ela tem que ter um trabalho psicológico, essas pessoas precisam de um trabalho, muitos psiquiátricos. Nós temos aí diversos moradores de rua com problemas psiquiátricos, que é um risco para eles e para a sociedade, que ele não responde por si. Então ele pode agredir uma pessoa, como eu já vi agressão, ele pode ferir, tá? E ele também pode ser ferido. São vidas que estão em risco, que é onde o poder público peca, que infelizmente reflete dentro do terminal do centro. E se eu, sinceramente, for abordar todos os pontos falhos do terminal do centro, nós vamos terminar o programa e não consigo falar de transporte. E então, ali é de conhecimento de todos que ali usam o terminal do centro, suas falhas, tá? É o banheiro que não atende da maneira que deveria. Se estiver chovendo, você tem que embarcar no ônibus embaixo de chuva. Tá? Bancos para atender são poucos por causa da demora, mas vamos ali no entorno, na Paulo Barbosa. Há anos as pessoas ficam ali, principalmente no ponto da Petroíta, aguardando o ônibus que levam 2 horas para chegar ao ponto, um ônibus de péssimo estado, ficam em pé, expostas à chuva, expostas ao sol. Tá? E isso é um exemplo da Paulo Barbosa, que acontece também na Caldas de Viana e outros pontos mais. Isso no centro da cidade, você imagina nos bairros, no qual, onde tem um ponto de um ônibus, o ponto não te protege quando está chovendo e não te protege quando está fazendo sol. Então aquilo ali é meramente fictício. E fora a questão da mobilidade, que atrapalha o transporte, que é onde atrasa muito os ônibus, que o ônibus é prioridade no transporte
Ele é prioridade em cima de caminhões, em cima de carros até, e não é visto dessa maneira. O poder público não faz melhorias, principalmente no seu sistema viário, para melhorar o transporte público do nosso município. Isso é um problema sério. A Rua Tereza, quais as propostas que você teria e que você acha que seriam viáveis para o comércio daquela área? Inicialmente, desapropriação da fábrica Dona Isabel. E há recursos. Aí baseado em quê? Por que desapropriar a Dona Isabel? E a possibilidade? É possível? É possível. E por que desapropriar? Fazendo a Dona Isabel ali um centro de convenções, que Petrópolis não tem. Hoje um exemplo que nós perdemos é a Festa da Fase, que gera milhões em reais no comércio durante 3 dias, e fora são 3 mil pessoas de outras cidades que estariam vindo a Petrópolis, que não vem mais porque a festa não é mais realizada aqui, é realizada em Juiz de Fora. A faculdade é aqui, mas a festa é lá. Na hora de a gente receber os frutos... Nós não temos lugar, né? Nós não temos local. E a sede administrativa própria da prefeitura. Não é sede administrativa de um outro aluguel que foi mudado agora ali para Barão do Rio Branco e tirou do centro. Então descentralizou a prefeitura. Vai atender alguns distritos? Vai, mas as secretarias não estão todas ali. Quando você há necessidade de atender a população, então a população tem que ir em 2, 3 secretarias diferentes. Mas uma está ali, a outra está lá na Coélia, a outra está ali na Praça da Águia. Mas espera aí, não era para... Então todas juntas na Dona Isabel, fazendo ali um centro administrativo, e o ente público não tem que ter vergonha de copiando a sede administrativa de Belo Horizonte, que é uma sede administrativa autossustentável, que com o tempo, com a economia de aluguel e a sustentabilidade que a mesma trará para o município, ela mesmo pagará o custo que for gasto ali do período da compra, de uso. E por que a Rua Tereza? Isso aumentaria em torno de 15% do movimento dentro da Rua Tereza. Por quê? O petropolitano não consome na Rua Tereza. O percentual da população que compra na Rua Tereza é muito pequeno. Isso obrigaria as pessoas a passar na Rua Tereza. Automaticamente elas consumiriam na Rua Tereza. Elas passariam ali. Fora que nós recebemos de outros municípios diversas pessoas que frequentam essas secretarias, tanto de educação, saúde e outras mais que via Petrópolis, que a gente presencia esse carro de várias secretarias. E elas passariam por dentro da Rua Tereza, automaticamente incentivando elas a voltar ali para fazer compras. A Rua Tereza está ativa, a Rua Tereza tem espaço. E também um estacionamento, na qual teríamos ali 1.000 vagas, com um preço justo. Não é o preço que hoje o petropolitano paga para essa Sinal Parque, que é um absurdo, que vem cobrando, tá multando aleatoriamente as pessoas. Então, nós conseguiríamos trazer um centro de convenções, uma administração própria, um centro de administração do município próprio. Eu proporia também a Câmara Municipal ali, saindo do prédio do Palácio, onde está hoje ali da Praça da Águia. Aquilo ali é um local que deveria ficar só para a história, ser só de visitação. Numa cidade com 300 mil habitantes, no plenário da Câmara só pode entrar 90 pessoas. Não chega nem a 0,10% da população para participar de uma audiência pública, de uma sessão da Câmara, na qual a população deveria participar mais. Mas ali mesmo já encontra dificuldade, porque quando é um assunto pertinente, só pode adentrar no plenário 90 pessoas. Como que nós poderemos? Então, também ia propor levar a Câmara Municipal para o Poder Legislativo estar próximo do Executivo. Você acha viável isso? Você acha conveniente que o Legislativo esteja tão próximo assim do Executivo? Para ver se eles fiscalizam, né, realmente o prefeito, né, que é uma das primícias dele, das suas obrigações, e eu vejo muito pouco. Quem sabe próximo eles não conseguiriam fazer o seu dever de casa. O Alex, você Sim. também aponta a mobilidade urbana em Petrópolis como outro ponto que necessita de atenção urgente. Sim. Quais as propostas que você apresentaria? Sim, seria mudanças, até não de obras, também teríamos que ter. Foi proposta do atual prefeito, rotatórias no projeto de governo dele em 2012, que nenhuma foi concluída. Nenhuma. Ele não fez modificação nenhuma. Vou lhe dar um exemplo, vou começar aqui do Quitandinha, doutor Paulo. As duas pontes. Duas pontes é um caos. O entrave das duas pontes é virar à esquerda. É só proibir virar à esquerda.
Quem dirige, se você... E você conversando Mas sobre tendo uma mobilidade... rotatória ali, resolvia o problema, não resolveria? Não. A rotatória ali não resolveria, porque você teria que fazer intervenções com obras. Ah, sim, mas tem que fazer, mas teria que fazer. Sem custo nenhum. A única coisa que sim. você já resolve 50% das duas pontes seria proibir virar à esquerda. Porque a esquerda não é preferência ali de ninguém. Quando você chega à esquerda, eu mesmo dirigindo, já cometi essa falha. Tá? Eu falo em causa própria. Passei direto para o Quitandinha, ao invés de ter entrado na Castelânia, ou atravessado por Valparaíso, não, eu peguei e entrei para a esquerda. Só que eu entrei e todo mundo entrou para a esquerda. Quem ia para o Valparaíso, quem ia para Saldanha Marinho, quem vinha do Valparaíso para o centro, todo mundo ia para a esquerda. Nós 4 ficamos aí, de quem é a preferência. Aquilo ali causou um transtorno, além de acidentes que vira e mexe causando. Proibindo, você só vai poder entrar para a direita ou cruzar. Aliás, tem alguns locais aqui que precisavam resolver esse problema, né? O outro é ali no Alto da Serra, ali você vê... Não, lá em cima do Quitandinha mesmo, ali, a entrada... Na Ponte Fones? A entrada da Ponte Fones. Sim. É um caos generalizado aquilo. A Coronel Veiga engarrafa, porque nós temos a primeira entrada, que é para o São Sebastião, Ciméria, etc. Sim. Depois, mais adiante, nós temos uma entrada ali, que é ali naquela rua... Augusto Fragoso. É outra que empaca ali também. Depois no exatamente, por Independência. Quer dizer, não tem condição. Aí sai o pessoal do Tomzete que quer passar para... Olha, é muito confuso. Aí o trânsito não anda, realmente, para tudo. Porque não temos opções viárias aqui nessa cidade, né? É difícil. E você tem espaço ali, por exemplo, o senhor falou ali no Dr. Tozete, de ali ser feita uma rotatória para atender aquilo ali. Como tem também condição. Aliás, ficou até bom, não ficou muito bom, porque realmente os ônibus grandes e os caminhões não tinham como fazer o contorno direito. Mas na época da Bauer Fest, eles fecharam ali, o pessoal entrava, passava ali por dentro como quem ia em direção ao Cremery e voltava. Resolveu aquele problema ali. Sim. Só que, na hora de você sair, justamente daquela ruazinha ali que sobe ali ao lado do Extra para descer para o Cremery, os ônibus não tinham como contornar. Tinham que fazer manobra. Sim. Eu vi ônibus manobrando, porque realmente não dava para passar. Não tinha espaço para eles virarem. São ônibus grandes, não tem como virar ali. Né? Mas tudo tem solução. Tem. É uma questão de bom senso e boa vontade, tudo se resolve, né? Agora nós temos outro problema de mobilidade na cidade, doutor Paulo, que as pessoas pensam que a rua é local de estacionamento. Elas param em fila dupla, em fila tripla. Bom, mas isso ali na Irmãos Deus é uma beleza. Né? Isso em todos os locais você assiste isso. As pessoas também têm que ter consciência, têm que ter educação, que para ter uma mobilidade, e a questão da mobilidade, ela atinge a sua saúde, pois o trânsito te traz irritabilidade. Eu tenho assistido na Irmandade recentemente 2 carros, um homem e uma mulher, disputando quem ia passar à frente, brigando no trânsito. Me deu vontade até de contar abordados, que eles pararam na entrada 16, eu estava mais recuado ali na próxima banco de jornal da Irmandade, e assistindo, e muito triste vendo aquela situação. E quase atropelo uma pessoa que não tinha nada a ver, que é até um amigo meu, acompanhando ali a situação, ele tomou um susto, os dois ali disputando, empurrando o outro em tempo. Chegou além lá do mais forte, né? Outra questão também que você vê, vamos na 16 de março, os estacionamentos, eles acham que são donos da rua. Mas isso eles são manobra, fazem o que bem fecham para o trânsito. Inclusive tem amigo meu que é proprietário de estacionamento ali, mas eu sou crítico, né? Porque meu amigo que ele não vai... porque meu amigo não... E há falha do poder público, porque ali a Secretaria de Fazenda, órgão responsável por essa fiscalização. Eu quase fui atropelado na calçada. Eu fico imaginando se fosse um idoso, ou uma grávida, ou uma criança, o manobrista tinha passado em cima, que eu vou te dar um outro exemplo, aconteceu recentemente. Eu sou o imã também, né? Mas acho que porque eu presto muita atenção na cidade, atrás do Shopping Pedro II, há também estacionamento, fazendo manobra na rua. O rapaz saiu de ré, ele atropelou uma moto e jogou o casal lá na frente. Aí esse problema causou um custo de polícia militar, teve que ir até lá porque causou vítimas, o casal se machucou muito, eu corri para tirar a moto de cima da moça, que ela ficou embaixo da moto e ali a descarga quente em cima dela. O bombeiro, poderia ser coisas evitadas, o bombeiro teve que ir lá atender,
qual o custo que foi isso e o dano que causou a esse casal. Que poderia ser coisas evitáveis, falta de fiscalização do poder público. É a omissão do poder público. Exatamente. Né? Você também disse que continuará lutando pelo esporte, pelo lazer e pela cultura. Sim. Nós vamos voltar já, porque agora está na hora do nosso intervalo, a gente Correto. volta já já para responder essa perguntinha. Tá ótimo. Imperial Petrópolis. Imperial AM, a rádio 10 da cidade. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo. O Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido. Nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. Abala Brasil, Casas Bahia, é pra abalar todo o país. Abala no preço, abala na loja, abala Brasil. Compre a TV de 40 polegadas Samsung LED Full HD com Wi-Fi por apenas R$ 142 mensais. Tá muito barato. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. O Abala é em todas as lojas do Brasil. Corre e aproveite. Fique ligado. O Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, agora traz mais risco à saúde da população. Lembre que ele transmite também outras doenças, como chikungunya e zika. Por isso, redobre os cuidados com locais que possam acumular água nas propriedades rurais. E atenção para essas dicas. Tampe as caixas d'água e cisternas. Mantenha as calhas sempre limpas. Limpe com bucha e sabão semanalmente os locais onde os animais bebem água. Guarde ou deixe sempre virados de boca para baixo os equipamentos de aguar, adubar e colher alimentos. Use camisas de mangas longas e calças compridas pela manhã e no fim da tarde, períodos de maior incidência do mosquito. Mantenha o lixo sempre fechado. Evite entulhos dentro e fora da propriedade. E sempre que possível, use repelente. Faça a sua parte. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Pois é, ouvintes da nossa Imperial, aqui estamos mais uma vez, dando continuidade ao nosso programa. Hoje estamos entrevistando o nosso amigo Alex Dias, ex-candidato a prefeito aí na nossa cidade, né? Ele já respondeu por que ele não é mais candidato a prefeito em 2016. Alex, continuando nesses teus posicionamentos, você disse também que continuará lutando pelo esporte, pelo lazer e pela cultura. Onde estão os pontos falhos desses itens? Olha, nós temos uma Secretaria de Esporte que não atende principalmente ao seu próprio poder público, que é as escolas municipais. A minha filha adora esporte, principalmente a mais velha. Ela tem feito, agora participando até dos jogos dos estudantins, por exemplo, basquete ela não pôde participar porque na escola dela não tem a cesta de basquete. É um absurdo. E o estado da quadra de esporte está abandonado da escola dela. Como de outras escolas também está abandonado. E não é falha da diretora, é falha do poder público. Então, para que uma Secretaria de Esporte que não atende já de início a sua obrigação municipal, que é as escolas. Imagina na área social, se nós tivéssemos também esporte.
Hoje você vê, Paulo, na minha época de infância, eu sou cria do Cremeria ali, do Parque Cremeria, do Augusto Fragoso, 30 anos, nascido e criado ali. No meu entorno ali eu tinha campos de futebol. Hoje, onde hoje é a Condep, era o antigo DNR, tinha uma área de lazer maravilhosa. E eu e outros até que estão na política aí devem se lembrar, vocês provavelmente estão nos acompanhando, onde nós se conhecemos ali e participamos, brincamos muito. E era misto, era homem e mulheres, meninos e meninas participavam. Hoje você me mostra aí uma área onde as meninas podem praticar esporte, onde elas podem se divertir. Cria obesidade, porque ou ela fica na rede social, ou a maior parte você vai nessas comunidades carentes usando drogas, porque não tem mais área de lazer. Você procura, não tem onde ela praticar um esporte, não tem mais ali naquele entorno os campos de futebol, não tem mais quadras poliesportivas. Me mostra uma ali naquele entorno, por exemplo, do Quitandinha, aquela área populosa. Aí o poder público poderia ter as suas escolas de portas abertas aos finais de semana para a área de lazer para essas crianças. E parece que somente 2 ou 3 escolas do município, na qual nós temos mais de 200 instituições municipais de ensino públicas, que poderiam abrir as portas, não abrem. E as crianças ficam sem fazer o esporte. E baseado nisso não tem lazer. Qual lazer que essas crianças vão brincar na rua, correr o risco de ser atropeladas? Não tem onde andar de bicicleta. Você vê, fez aqui na Barão do Rio Branco, na Barão do Rio Branco, uma ciclovia. Ciclofaixa, né? Ciclovia não, ciclofaixa. Aí os domingos na parte da manhã pode fazer o lazer. Mas a pessoa tem que vir lá do Quitandinha, e quem não tem condições? E o risco que uma criança correria para sair lá do Alto Independência com 40 mil habitantes, para vir aqui, vai vir as 40 mil pessoas fazer um lazer na Barão do Rio Branco? Por que não levar o lazer para o Alto Independência, para o Quitandinha, para a Posse, para Araras, Correias? Não, as pessoas têm que se deslocar. Imagina se 50 mil pessoas fossem na Barão do Rio Branco fazer o lazer, que é uma das poucas áreas. Aí agora abriu no Cascatinha, não temos. E outra coisa também é a cultura. Nós não temos, continuamos não ter a valorização dos nossos artistas locais. Há uns 2 ou 3 eventos anuais que deveriam ser mensais, que é valorizar o nosso artista mensal e levar essas culturas para dentro das comunidades. Levar corais, bandas, nós temos aí excelentes bandas, incentivar essas crianças a tocar instrumentos, a praticar dança, música. Fica tudo ali restrito à Praça da Liberdade. Sim, a Praça da Águia, né? E ali é só meia dúzia que podem fazer uso, né? Então nós não temos uma... Não é coletivo, como também muitos querem falar, dizer que sim, que não é. A realidade é outra. Alex, eu sou uma pessoa, eu sou alguém que acompanha a política nacional e às vezes essa dúvida até surge para mim também, que é a questão do rótulo, né? Sim. Acho que todo mundo detesta os rótulos, mas eles acabam de uma maneira ou de outra existindo e talvez até eles são necessários. Sim. Você é uma pessoa liberal, conservadora, de direita, talvez de esquerda, qual é a tua... Olha, Paulo, como ele disse, doutor, eu gosto de evoluir. Essa questão hoje de esquerda e direita, vamos fazer o que a esquerda quer, vamos fazer o que a direita quer. Nós devemos fazer o que a população anseia, o que as necessidades da população. Quais são as necessidades? Tudo evolui, os carros evoluíram, o número de veículos evoluíram, o seu computador evoluiu, o seu celular, então a política também tem que evoluir. Então eu vou falar para você que eu sou um progressista. Tá? Essa questão de a gente estar na esquerda ou na direita, ela é relativa. Quando você briga pela habitação, você é esquerda. Mas quando você briga pelo desenvolvimento econômico, você é direita. Pô, você é o quê? Eu sou o povo, amigo. Eu prezo pelo povo, pelos anseios, pelas nossas necessidades e nossas prioridades. O que vem são coisas primárias. Certo. Você acha que a esquerda ainda tem lugar no atual cenário político, onde todos os países que adotaram acabaram por desistir dessa linha? Olha, veja bem, ela ainda tem espaço, mas é um espaço que está reduzindo muito, por não evoluir. Palavras do próprio Cristóvão Buarque, que é uma referência na educação. Ele falou que a esquerda envelheceu. Concordo, a esquerda envelheceu, ela não evolui, ela não acompanhou a evolução. Por isso que esses países que são desenvolvidos, estão anos-luz à nossa frente, tomaram essa postura. Mas ela ainda tem um espaço,
Mas é como eu disse, nós não podemos ficar no campo da teoria, e a esquerda gosta muito de ficar no campo da teoria. Mas há também a desunião da esquerda. Vou dar um exemplo agora que aconteceu na votação do presidente da Câmara dos Deputados. O único candidato de esquerda era o Luiz Erundina, que é do partido no qual eu fazia parte, que eu me retirei, ela obteve 22 votos. Mas o pessoal acompanhou o PT. Ué, cadê todo mundo da esquerda que votou na Dilma no ponto impeachment? Mais de 100 votos. Que ela perdesse no segundo turno, mas ela, teoricamente, deveria ter ido para o segundo turno, mas só fica no campo da teoria. Que no próprio Rodrigo Maia agradeceu aos votos que ele recebeu de esquerda. Está lá provado na fala dele mesmo. E tem que ter recebido, porque a quantidade de votos, principalmente, que ele recebeu no segundo turno, alguém de esquerda votou nele. Porque o outro candidato obteve bastante voto, e nem os dois candidatos no somatório, não é só de direita aquele voto. Como que você considera que correrão as eleições em nossa cidade e no resto do país? Olha, será um período muito difícil. Eu tenho um termo muito grande das pessoas pensarem em votar branco, nulo e se abster. Eu tenho muito medo dessa questão. Eu peço às pessoas que votem. E vejo que procure a melhor proposta. Que alguém vai estar lá ocupando a cadeira. Ah, mas eu nego A, nego B, nego B. Ah, o Alex, como foi dito na rede social, era uma opção. Sim, era. Infelizmente, por discordâncias, eu peguei e me retirei desse pleito nesse ano. Mas eu peço que as pessoas vejam de outro ângulo. Um número muito grande das pessoas que estão insatisfeitas com o político, que vote nele e cobre dele, que é uma obrigação nossa. Lógico. Tá? E que renove também, que mude. Você acredita em reforma política no Brasil, Alex? Eu prezo por uma reforma política séria. Não a reforma política... Você acha que ela vai ocorrer? Eu acredito que por barganhas não. Porque há barganha. E o próprio Rodrigo Maia, no passado, esteve aqui, num debate da reforma política, no qual ele era o relator. Eu indaguei dele alguns pontos, no qual ele falou que são pontos interessantes, mas não eram possíveis de ser feitos, por causa do comprometimento que os políticos têm na barganha. Então nós devemos mudar todos os políticos hoje que eu vejo, seria o começo, votando em candidatos novos, dar oportunidade para outros. E se esses que adentrarem também cometerem falhas, não atender aos anseios da sociedade, que mude novamente, até o político entender que ele tem que atender aos nossos anseios, os anseios do povo, e não aos seus interesses. O interesse é da sociedade, não os seus interesses próprios. Então, na reforma política, eu espero que tenha uma reforma, inclusive, na qual nós não somos obrigados a participar de uma eleição estando num partido. Porque estando num partido você tem que respeitar o seu programa político, e no qual você fica engessado até de realizar algumas coisas. Um dos pontos que me levou a me retirar da campanha esse ano e do partido. Porque dentro de uma reforma, nós poderíamos ter uma candidatura avulsa. E é um dos pontos que eu prego, uma candidatura avulsa. E o fim também do fundo partidário. E não sou a favor de financiamento público, no qual o pessoal é. Um dos pontos que nós discordamos, eu não sou. O povo não tem mais que dar dinheiro público para campanha política, não. O cara quer fazer a campanha dele, hoje você tem a rede social, ele vai para a rua atender o povo, olhar ele durante todo o tempo, vai conhecer as suas necessidades. Não é ficar dentro do gabinete só aparecer na rua no período eleitoral, que esse ano são só 45 dias. Que eu quero ver ele com 45 dias conhecer todas as necessidades da cidade. Voltando a Petrópolis, Alex, Sim. Que análise você faz do governo de Petrópolis? Não houve nenhum avanço em nenhuma área? Diretamente não, nenhum avanço. Quais os principais erros? Olha, os erros estão na saúde, na educação, no transporte, na habitação, no meio ambiente. Há falhas em todos os setores. Desenvolvimento econômico. Houve aqui eles comemoram, num momento de crise, a abertura de uma empresa aqui no Bing, uma cervejaria com 470 empregos. Mas isso não é obrigação, não é a favor, não é obrigação. É obrigação. Parece que está fazendo um favor. Quando o poder público faz algo de benéfico, que é a obrigação dele, parece que está fazendo um favor. Ele transfere isso como um favor, ele usa aquilo ali como um grande marco. Mas ele não vê as falhas.
Tá? Eu vou lhe dar um exemplo. Não adianta você sair inaugurando posto de saúde, gastar dinheiro, igual vou dar um exemplo no posto de saúde do Itamaraty. Não, foi uma obra que durou muito tempo, foi um custo muito grande. Ah, mas o empenho tinha que ser ali, que senão ia perder o dinheiro. Beleza, mas houve um dinheiro muito alto aplicado ali, e que nem energia depois dessa inauguração existia para atender o posto. Tá? E demorou. Isso foi um debate muito grande. E eu fico muito chateado também vendo o judiciário omisso, não agindo da maneira que deveria. E o legislativo não provoca o judiciário para agir contra o executivo. Então fica todo mundo acomodado. Eu vejo isso, uma acomodação ou barganha, pois quem sofre no final é a população. Então há falhas em todos os setores. Vou dar um outro exemplo, a falha do atual prefeito no transporte, dando concessão automática às empresas de ônibus, na qual essa semana mesmo, se não me falha a memória, foi na quinta-feira, o ônibus quebrou a direção no Santa Isabel, quase que provocando um acidente gravíssimo. Mas isso na terça eu estava conversando com o morador de lá sobre o tal assunto, e na quinta aconteceu. Ah, mas não é porque você é um adivinho, não sou adivinho, é porque o estado dos ônibus que atendem a cidade, principalmente nas que receberam recentemente a concessão automática, é péssimo, é lastimável. São ônibus com péssimo estado, são ônibus velhos que estão sendo pintados. O Alex, você não acha, eu não sei, Sim. Eu tenho uma ideia, de repente, Petrópolis é uma cidade atípica, com muitas ladeiras, muitas subidas íngremes, né? Com ruas estreitas. Por que esses ônibus tão grandes na cidade e não uns ônibus menores que teriam maior mobilidade, em número maior, naturalmente, porque tem que atender a população que cresceu, mas teriam que ter mais ônibus, mas de qualquer maneira esses ônibus menores não facilitaria a mobilidade urbana dentro da cidade, porque eu fico vendo esses ônibus, tem ruas no Valparaíso, então, que o ônibus ocupa a rua inteira. Sim. Os carros têm que subir na calçada para poder passar junto com o ônibus. A cidade ela não foi projetada para atender ônibus desse tamanho, não é isso? Seria uma opção, seria uma ideia. É um perigo um ônibus desse subir a 24 de maio, Sim. Um ônibus pesado, um ônibus grande daquele. E como eu lhe disse lá atrás na questão da mobilidade, 24 de maio seria até uma rota alternativa para o trânsito. Mas ali também as pessoas pensam que são dono da rua e estacionam seus carros ali. Ali e o poder público omisso, ele é omisso, ele tem medo de perder o voto, ele não toma providência. Ele tem que notificar os proprietários, olha meu amigo, você não pode seu carro ficar parado aqui. Isso aqui que prejudica ele próprio. Você imagina um ônibus daquele ali em 24 de maio perdendo freio. Com 20 passageiros ali. Isso que eu digo, olha que perigo desgraçado. Então nós temos várias falhas, mas a questão de ladeiras, Juiz de Fora é a cidade com mais ladeiras que Petrópolis. Sim. Você vê, mas as coisas mais largas, né? Não é? Sim, mas o projeto, então nós podemos fora ter está mais bem projetado. Mas o que nós temos que buscar, doutor Paulo... Eu não gosto nem de comparar Petrópolis com o Juiz de Fora, que eu fico triste. Que o Juiz de Fora está desenvolvendo assim a olhos vistos. Mas por quê? Administração, né? Tudo passa pelo... Vamos no turismo, ver aí, nós temos aí uma festa que a Bauer, que atende a sociedade, mas é mal projetada, a questão de mobilidade, você estava falando ali da Bauer lá no início, eu, por exemplo, se eu fosse o prefeito, ao invés de fazer o retorno lá no Palácio Cristal, eu colocaria o retorno na ponte. E ali a questão de mobilidade é muito simples, você tem um ponto de ônibus na Barão e tem um ponto de ônibus na 13 de Maio. Você mata os dois pontos e traz aquele ponto para o início da 13 de Maio, você vai atender os dois pontos e o ônibus entrando pela a ponte da 13 de Maio ali, da Barão para 13, ao invés de ir lá no Palácio Cristal. O grande problema de Petrópolis também é a ausência de semáforos, sinais de trânsito. Também. Não, eu tenho uma preguiça de colocar sinal aqui nessa cidade, aí prefere colocar quebra-mola, faixa de pedestre, que ninguém acha que pensa que aquilo é zebrinha que está desenhada na rua. Realmente é meio complicado. É a questão educacional também, né? A sociedade toda teria que contribuir, eu vinha para cá agora, Alex. Vinha para a rádio, vinha andando ali pela frente ali, o Cefete, né? Esse negócio aqui, né? A sujeira no chão
em frente às latas de lixo, Sim. mas no chão, tudo jogado. Eu digo, mas que povo porco! Eu posso falar porque eu sou de Petrópolis. São porcos! Porcos, jogam tudo no chão. E uma coisa que o político faz em Petrópolis, que eu faço o contrário, ele gosta de falar o que o povo quer ouvir. E eu gosto de falar o que o povo deve ouvir. Eu acho isso o povo deve ouvir, o povo é mal educado. Mal educado, joga o lixo no chão. Eu digo, gente, não é possível. A coleta já não é perfeita. Pois é, com a imundície que fica. Mas aí o cara passa a coleta, acabou de passar, ele vai lá e coloca o lixo. Pô, cara, ele não botou antes pro cara da coleta passar e levar. Não, ele coloca a coleta. Será que é tão difícil o cara esticar a mão e jogar na lixeira ali, que tá ali, a lixeira tá do lado, tá na frente dele, na rua. Mas há uma foto muito interessante. Quando tem, né? Porque às vezes eles quebram pela noite aí adentro. Exato. Né? Quebram de pedra. Destrói. Acha também muito engraçado, não sabendo que ele próprio vai pagar aquilo ali. Exatamente, é com o dinheiro dele que paga, pois é. Agora, muito interessante esse ponto das lixeiras também, que elas ocupam as calçadas, né? Aí você tem que passar na rua. Também tem isso. Que aí o cara ainda enche de lixo ali, ele próprio prejudica, ele se prejudica e se coloca em risco, porque determinada via, o cara vem com o carro com tanta velocidade como na Rua Tereza eu assisto, correndo o risco de ser atropelado. É uma coisa atrelada à outra que criam vários problemas que o poder não fala público... muito de velocidade, não, vocês vão botar mais pardal na cidade. Não, mas as pessoas têm que ter educação e respeitar um ao outro, né? Não respeita o ciclista, não respeita o motociclista, não pedestre. Esquece ele que também... Não respeitam ninguém se respeita ninguém. Todo mundo. Nós vai parecer que estão vivendo na Índia, que lá é tudo bagunçado e todo mundo... O problema no Brasil, doutor Paulo, eu vejo isso em Petrópolis, que nós deveríamos usar como exemplo a Alemanha. Nós estamos usando como exemplo aqui a Nigéria. Pois é. Infelizmente, não sendo ali discriminador com a Nigéria, mas a Nigéria não é um exemplo para a administração pública. A Alemanha, sim. Foi um país que foi devastado por uma guerra, criou uma guerra e está lá hoje aí, primeiro mundo. Potência. Infelizmente, nossos políticos também não se espelham nele, se espelham na Nigéria. Sobre a sua ótica, quais os principais problemas que o novo prefeito vai encontrar em nossa cidade ao assumir em 2017? Olha, eu deveria, se eu fosse prefeito, candidato e eleito fosse, uma reforma administrativa. Acha que esse é o principal ponto, né, Alex? Uma reforma administrativa. Diminuir os cargos comissionados, principalmente. Esse seria um ponto... Como é que o eleitor deve escolher um candidato, Alex? Veja bem, suas propostas, o seu comprometimento, obrigar o candidato a assinar uma carta, compromisso, juridicamente não tem validade, mas moralmente ele tem que ter um compromisso com a sociedade. Se ele propôs, ele tem que cumprir. E ele mostrar onde ele deve fazer os acertos. Como você me perguntou ali, quais os problemas que ele vai enfrentar? São vários. São vários. Questão de segurança. Está horrível na cidade, está insegura. Tá? Eles apertam lá no Rio de Janeiro como formigueiro. Se pisa, as formigas espalham. Os bandidos estão se espalhando. E não é só no Alto Independência, não. Em várias outras comunidades. Aí você peca na assistência social, porque falta esporte, lazer e cultura. A criança começa a ver o bandido como o seu ídolo. Antigamente, quando eu brincava de polícia e bandido, eu queria ser o policial. Hoje a criança quer ser o bandido. Você está entendendo? Então a falta de uma coisa atrelada à outra. Nós temos aí falta de segurança. Nós deveríamos ter na entrada da nossa cidade, uma cidade turística, uma cidade imperial, todas as câmeras de segurança funcionando, mas não. E hoje... Não temos nem aqui no centro, né? Exatamente. Foram instaladas e não funcionam. Você imagina na entrada da cidade que deveriam ter, na qual ela iria ajudar e muito a prevenir muitos assaltos, muitos roubos, carros roubados entrando, bandidos adentrando a cidade. Um veículo suspeito poderia ali, pelo monitoramento, tá? Vou falar para você como a questão dos taxistas. Eu teria uma proposta hoje para os taxistas que estão sendo assaltados, câmeras dentro do carro, com um botão de pânico, na qual ele seria monitorado via satélite. Ele apertando o botão de pânico, ele conseguiria lá no monitoramento identificar qual é o carro onde ele está. Isso diminuiria muito a questão de roubo, de assalto, de usar o carro do táxi para atos ilícitos que nós sabemos que acontecem, infelizmente. Você acha que haverá maior quantidade de votos nulos e em branco, isso sem contar a abstenção nas próximas eleições? Ou por se tratar de eleição municipal, haverá um número maior de votantes?
haverá um grande número, sim, de votos de branco, nulo e abstenções. Você acredita nisso? Acredito. E dentro disso aí, principalmente no segundo turno, que na qual se reduz, só teremos 2 candidatos, aumenta o exemplo de 2012, na qual mais de 30% negou os 2 candidatos no segundo turno de 2012. Esse ano a tendência, infelizmente, é aumentar. A população deveria votar, mas ela faz o contrário. O que acarreta perpetuar o que não queremos na política. Você já foi convidado por algum partido para ingressar? Não. Chileiras, Alex? Não houve nenhum convite e no momento eu não penso ainda. Não. Ainda não passa Você naturalmente vai tender a apoiar algum candidato a prefeito nesse pleito eleitoral. Não precisa dizer quem, mas você vai apoiar algum ou não? Pode ser possível que sim, porque como eu não voto, eu prego não votar em branco, nulo e se abster, eu tenho que escolher alguém. Senão seria incoerente, né? E incoerente eu não sou. Então eu possa ser que sim, mas só após as convenções, analisando seu programa de governo e na qual ele terá um compromisso, sim, público com a sociedade. E como houve no cenário nacional, o estelionato eleitoral, eu prezo que se ele cometer um estelionato municipal também, que deveria ser crime, e ele perdeu o mandato automático mediante ele cometer tal, porque quando você engana o eleitor, você está cometendo estelionato. Então isso deveria ser crime, que está ali no Código Penal, e a primeira pena dele seria perder o mandato, seja ele para o Legislativo, tanto para o Executivo. Tá certo, é isso aí, Alex. Foi bom ouvir você, Alex. Infelizmente nosso programa está chegando ao fim e eu queria deixar o nosso microfone para as suas despedidas, para qualquer coisa que você queira falar com a nossa comunidade petropolitana. Dr. Paulo Magno, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. É a primeira entrevista que eu dou após a minha saída do partido, do PSOL. E agradeço a todos que nos ouviram e podem contar que estarei, como eu reforço, na luta por nossa cidade. Eu amo Petrópolis, eu acredito em Petrópolis. É possível evoluirmos muito, melhorar demais nossa cidade, basta querer. E estarei aí à disponibilidade da sociedade, mesmo não sendo candidato. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado a todos os nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial por prestigiarem aí o nosso programa. Acho que foi uma entrevista interessante com o Alex. Ele teve a oportunidade de se explicar por que o Alex Dias deixou o PSOL e também deixou de ser candidato a prefeito, né? Acabou sendo a primeira entrevista aí, conforme ele disse que deu. Então isso é importante para nós. A Imperial está sempre aqui na frente. Agradecer aí a paciência de vocês para conosco. Obrigado aí ao Lucas na técnica. Obrigado a todos que nos ouviram, que nos deram a preferência da sua audiência. Vamos ficar agora com o Plantão Imperial e em seguida o show do Roberto com o nosso amigo, a voz de Petrópolis, Jorge Luiz. Um abraço a todos, até sábado que vem. Fui!